Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal essa videoaula. No tutorial de hoje, vim trazer aqui para vocês um videozinho bacana, já foi pedido já há algum tempo aqui no canal. Então seja bem-vindo a este canal e também bem-vindo ao canal Play Electronics, vai ficar o link abaixo do vídeo para você estar se inscrevendo, ok? Então pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nesse vídeo, se você quiser também virar membro, né, antes da gente iniciar, virar membro aí tem as possibilidades e as assinaturas, bem legal. Eu super recomendo você aí tá se inscrevendo em uma das nossas assinaturas, ok? Vamos lá então pessoal, o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Nós vamos aumentar a amperagem dessa fonte, isso mesmo, me pediram em vários vídeos já, como nós fazemos para aumentar a amperagem de uma fonte. Por exemplo, essa fonte aqui, ela oferece 12 volts na saída com 1.5, né, 1,5 amperes. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aumentar essa amperagem aqui para em torno de 3 até 6 amperes. E como que nós procedemos para fazer então o aumento dessa amperagem? Primeiro, essa aqui é uma fonte chaveada. Nós vamos ter que trabalhar no final da saída de voltagem dela. Mas existem alguns processos, tanto para aumentar a amperagem de carregador de celular. Só se lembre que essa amperagem aqui não vai ser uma amperagem muito alta, não vai ser uma amperagem tão grande. Por exemplo, eu quero, no máximo, às vezes que nós conseguimos em fontes assim, 10 amperes, mas no pau brabo mesmo. Ok? E lógico, se nós conseguimos muito mais, mas vai dar um trabalho muito grande, que é melhor a gente fazer do início uma fonte bem top daí. Porque tem gente, né, que vai querer uma amperagem muito absurda assim, e o circuito aqui dela não nos permite, né, nós conseguirmos extrair uma potência tão boa. Então, nós podemos utilizar tanto em fontes de alimentação e nós podemos utilizar em outros detalhes aí, que por exemplo, oferecer outras voltagens para baterias. Por exemplo, o carro, quero carregar o carro lá. E se eu for utilizar, por exemplo, um regulador, ele vai me oferecer apenas 1 amperes e não vai carregar, né? 1 ampere. Então, nós conseguimos fazer várias traquinagens aqui, né, galera? Vamos lá, então, primeiro, preciso da fonte com a baixa amperagem. Segundo, nós temos várias possibilidades de nós estarmos erguendo a amperagem. Eu tenho aqui em mãos, já no dissipador bonito, o que você vai precisar aqui de regulador de voltagem. Por exemplo, essa minha fonte aqui, eu quero deixar ela com os 12 volts, mas com em torno de 6 amperes, ok? 3 a 6 amperes. Então, eu escolhi, né, a 12 volts aqui, ok? Eu vou pegar, galera, e vou escolher um regulador de voltagem aqui no meu potinho aqui. É um regulador de voltagem de 12 volts, beleza? Eu já escolhi alguns aqui, né? Espero que estejam bons, até por isso que eu já peguei dois aqui. Porque, pessoal, o que nós precisamos? A nossa saída da fonte é 12 volts. Beleza, nós já sabemos. Nós vamos precisar de um regulador de 12 volts se nós queremos 12 volts. Se nós queremos 9 volts, nós vamos precisar de um regulador de 9 volts. Se nós quisermos 8 volts, nós precisamos de um regulador de 8 volts e 5 volts, um regulador de 5 volts. Por exemplo, para mim carregar um celular, nós precisamos de um regulador de 5 volts. Daí você segue os passos aqui. Ah, eu preciso de 8 volts que eu preciso carregar um determinado circuito lá só com 8 volts mesmo, com amperagem de 3 até 6 amperes. Beleza, até 10, né? Regulador 7808. Por exemplo, esse aqui é um regulador 78, vamos ver se eu consigo dar um foco aqui, 7812. Se fosse um para 9 volts seria 7809, se fosse para 8, 7808, se fosse para 5, 7805. Às vezes ele pode vir 78L08, L012. É independente. Então, galera, o regulador, e nós vamos precisar de um transistor ou até um MOSFET mesmo. Mas eu recomendo um transistor de potência. Eu estou aqui com o C4236, consegue nos oferecer 6 amperes. Por isso que eu falei para vocês, né, que o vídeo vai ser 6 amperes. Mas, por exemplo, tem o chip 3055,
Tenho dois SC5200, tenho o MJE 3055 também. Tem outros, né? Até o Type 41 dá para ser utilizado, o BD 139, vários outros transistores de potência também que conseguem oferecer uma potência bem boa. O 5198, entre outros transistores. Então eu escolhi o meu transistor aqui. Você pesquisa as informações do datasheet dele na internet, que é muito fácil, né? A folha de dados, né? A configuração dele, as especificações dele, perdão. Vamos precisar do dissipador, do transistor aqui. Nós vamos precisar de um capacitor de poliéster. Vamos ver se eu consigo dar um foco aqui para vocês. Esse é 1000 por 16. Então, como vai ser 12 volts, eu escolhi um 1000 por 16. Por quê? Porque é 1000 não mais do que 1000 F, porque ele vai descarregar rápido. Então, a voltagem de 16 volts que quando nós conectarmos algum dispositivo, vai rapidamente, ela vai ir para 12 volts tranquilo, e o capacitor vai dar aquele fôlego, né? Se fosse um capacitor maior, o problema é que ele pode armazenar muita energia e descarregar no nosso dispositivo. Então, por isso não um capacitor muito alto. Ok, então ele está montado aqui, né? Desse meu transistor, ele já diz ali base coletor emissor. Nós vamos soldar ele aqui com o positivo para o emissor. Estão vendo aqui o capacitor eletrolítico positivo para o emissor. Nós vamos soldar já um jumper aqui na perninha desse meu, né, no terminal do meio do coletor do meu transistor, que é um NPN de potência. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos regular a energia, né, 12 volts, para separar ela, né, gerar um outro 12 volts, um limiar dele. E nós vamos, por último, combinar, fazer com que essa voltagem ela fique mais forte ainda. Vamos lá que vocês vão ver que massa esse negócio, cara. Então, aqui no meu regulador em mãos, vai ser desse cara aqui, vai ser entrada, né? Entrada, GND e saída, in, GND e out, ok? Aqui entra a tensão, né? Digamos, se fosse de 5 volts, entraria 12, GND e 5 volts, sairia aqui. E o GND serve para ativar esse componente, ok? Na base que nós vamos soldar o regulador direto, né, da saída na base do meu transistor de potência. Beleza, pessoal. Soldamos então da saída do regulador direto na base. O GND aqui nós podemos interligar direto lá no GND. Aqui nesse capacitor eletrolítico. Ok, vai ficar mais ou menos assim, beleza? O coletor aqui nós vamos levar direto e vamos soldar aqui, vocês viram que eu até deixei, nós vamos soldar na entradinha de energia do regulador, do coletor do meu transistor de potência até na entrada do regulador aqui. Beleza. Então aqui vai ser GND. Deixa eu desaproximar um pouco aqui. Vai ser GND e o positivo do 12 volts vem aqui. Vamos soldar um fio já. Existem outras possibilidades. Vou estar deixando o projeto disponível para vocês abaixo aí. Para você aumentar a amperagem, né? Deixar bem forte o circuito. Na realidade é uma fonte de bancada que você, a partir da parte retificadora, você vai poder utilizar ele, né? Porque ele é regulado, você vai poder utilizar ele em qualquer tipo de fonte que você já tenha com uma boa amperagem. Então, positivo 12 volts e GND. Ok, e aqui vai ser a saída que eu vou soldar um outro fio. Soldar um fiozinho preto aqui, não quer dizer muito. Até porque nesse vídeo eu tô falando, então não tem muito problema, né? Aqueles vídeos lá que eu gravo assim, só com música, eu não coloco, né? Eu coloco bem certo como é pra ser. Porque senão vocês fazem
dá algum erro aí, vocês vão ficar me culpando, né? Deixar o multímetro do lado na escala de voltagem, né? Contínua. Vamos pegar a ponteira aqui. Esse meu amperímetro, galera, não é muito confiável na marcação de voltagem, não. Agora nós vamos medir a saída, beleza? A saída tá aqui. Não é muito confiável esse aqui, não. Mas como vocês podem ver, tudo tá gelado aqui. Eu já vou colocar uma lâmpada para mostrar. A forma que eu fiz aqui é a forma correta. Não pense que você liberando, vamos dizer assim, 12 volts na base, ele vai dar algum problema, não. Por isso que a gente já regulou, porque esse regulador oferece só 1 ampere. Então, não vai ter problema, pessoal. Transistores de potência aguentam na base uma voltagem bem alta às vezes. Vamos então fazer um teste com uma lâmpada. E esse transistor aqui, ele trabalha bem frio, tanto o transistor quanto o regulador. Se você quiser fazer o mesmo processo no carro, você vai alimentar com 12 volts. E aqui você vai utilizar um regulador 7805. O capacitor de saída, galera, é o seguinte. Deixa eu tirar aqui um pouco, desligar um pouco aqui essa fonte aqui. O capacitor aqui é o seguinte, vocês viram que eu coloquei um de 1000 F por 16 volts, porque ele vai descarregar muito mais rápido. E não vai ter perigo aí de estar liberando uma tensão muito alta na saída, ok? De 16 volts. Outro detalhe, se você for carregar, por exemplo, um celular, tá utilizando 12 volts do carro, usa o regulador e um transistor de potência na saída, você pode colocar um capacitor aqui bem mais forte, que é um exemplo aqui, o 6 de 4700 UF por 6.3 volts, porque o celular, a bateria dele é de 3.7 volts. Mas todos os carregadores, eles são geralmente de 5 e até 12 volts hoje em dia, né? Os turbo de 5 volts têm uma amperagem de 5 amperes. Os turbo de 9 volts têm amperagem de 3 amperes. E os turbo de 12 volts têm amperagem de 2 amperes. Então é mais ou menos isso. Se você quiser colocar uma criança dessa na saída 5 volts, só de 6.3 volts aqui, nossa vida, cara, vai carregar muito rápido aí. Com um transistor bom de potência, fica show de bola. Então, um exemplo rápido aqui utilizando o regulador 7805 para carregar o aparelho smartphone, como eu falei para vocês com o capacitor. Eu coloquei uma conexão USB FEM aqui para a gente estar emulando um carregamento. Você pode colocar no carro esse aqui também, bacanas, carregam os dois smartphones assim, brincando com esse cara. Vamos lá então plugar aqui no meu aparelho celular aqui. Beleza, aqui tá querendo romper a solda aqui, galera, ó. Não ficou bem legal a solda que eu fiz. Mas é isso aí então, ó, vou tirar aqui do carregador. Da fonte de alimentação 12 volts, beleza? E se você quiser fazer o mesmo processo já no 5 volts, aí você utiliza em paralelo a energia que você já pegou e aqui e já aumentou a amperagem junto com aquela de 5 volts que você já tem, por exemplo, num carregador celular também. Ok? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, tchau, tchau.